Quantas vezes definiste um objetivo que querias mesmo que desse certo o mais rápido possível e como isso não aconteceu, acabaste por desistir dele? Quantas vezes tu quiseste que alguma coisa desse certo hoje ou no máximo amanhã e como isso não aconteceu, também desististe dele? Tu achas mesmo que as coisas na tua vida vão dar certo assim de um momento para o outro, na primeira tentativa, continuando a fazer tudo aquilo que sempre fizeste, tudo igual, cometendo sempre os mesmos erros? Tu achas que isso vai começar a dar certo? Eu sou Daniel Santos Silva e neste episódio do Menos 30 eu vou-te falar como é que tu podes superar as frustrações dos teus projetos que acabaram por dar errado. Hoje eu vejo muitas pessoas que desistiram dos seus projetos, dos seus sonhos, da vida que tinham pensado ser a vida dos seus sonhos. Mas porquê? Porque as pessoas não têm a paciência necessária e acreditam que todos os projetos da vida dela vão funcionar logo na primeira tentativa, logo na primeira ideia, logo no primeiro teste. Dá vontade de dizer uma asneira, daquelas bem à moda do Porto, caralho. Como é que há pessoas que ainda acreditam que elas vão conseguir fazer com que tudo dê certo sem antes ter dado errado? E isso, para mim, acaba por ser um bocado surpreendente. Tu achas que pessoas como Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Thomas Edison, Oprah, Cristiano Ronaldo, Messi, Serena Williams, Federer, tu achas mesmo que esses nomes das pessoas que tu admiras, pessoas que tu segues, elas deram certo logo à primeira? Impossível. Algumas pessoas ainda acreditam que tudo vai dar certo na primeira tentativa. As histórias destas pessoas que eu acabei de enumerar são conhecidas. Algumas delas estão escritas em livros, deram biografias ou autobiografias fantásticas, com histórias de superação, com momentos menos felizes, onde os próprios relatam que nem tudo foram rosas. O caminho muitas vezes foi arriscado, sentiram dor, nem todas as ideias deram certo, tiveram que repensar muitas vezes a sua estratégia. Muitos deles tiveram que ouvir outras pessoas dizerem que eles eram loucos, que nada daquilo ia funcionar, que eram ideias mirabolantes, da cabeça deles, que só fazia sentido na cabeça deles. Pediram-lhes para se dedicarem a outra coisa, mas eles continuaram. Continuaram, apesar de não ter dado certo na primeira tentativa. Não conheço nenhuma maneira de dar certo no primeiro teste. E vou-vos explicar porquê mais à frente neste vídeo. A nossa vida é feita de sims e de nãos. A minha, a tua, a dele, a de todos. Todos iremos receber nãos de uma carrada de pessoas. Talvez tu possas vir a criar um produto que não vai vender, que não vai ser aceito pelo público-alvo, que não vai vender simplesmente. Podes ter uma ideia fantástica que vai ser recusada. Podes gravar um vídeo que ninguém vai assistir. O vídeo com o melhor conteúdo que tu podias dar a alguém. O vídeo mais importante da tua vida. Ninguém vai assistir. E tu vais precisar de aprimorar tudo. Vais precisar de desenvolver melhor esse projeto. Vais precisar de desenvolver melhor essa ideia. Se tu mantiveres essa mentalidade de que sim, de que tu vais conseguir fazer com que tudo dê certo logo no primeiro teste, que tu vais conseguir acertar logo à primeira, sabes o que é que vai acontecer? Tu vais desistir. Pois eu sei que isso não irá acontecer. Tu vais falhar em alguma coisa. Tu vais precisar de melhorar alguma coisa. Ajustar, redefinir a tua rota. Alguma peça nesse teu jogo de xadrez vai precisar de ser mexida. E se tu não aceitares isso, se tu não conseguires entender isso, se tu não conseguires olhar para este jogo dessa forma, isso vai doer mais. Por isso, aceita. Aceita porque está tudo bem com isso. Como se ouve dizer às vezes, aceita que vai doer menos. Não sei se vai doer menos, mas aceita. Aceita porque isso vai te levar para o próximo nível. Apenas entende que dar certo na primeira tentativa simplesmente não vai acontecer. O que é que tu precisas de fazer então? Há alguns passos simples que tu podes fazer e que te vão ajudar muito. Primeiro, apenas entra neste caminho com a fé, com a crença de que tudo vai dar certo, de que tudo vai funcionar, que o teu resultado vai chegar, que tu vais conseguir alcançar os teus objetivos, que tu vais conseguir realizar os teus sonhos, mas não exijas de ti próprio que tudo dê certo no primeiro dia, no primeiro teste, na primeira tentativa, no primeiro mês, no primeiro ano. Calma.
Esses problemas, esses desafios, esses ajustes, resultados menos positivos, vão servir para tu readaptares toda a tua rota. E se tu entenderes isso, agora, hoje, neste momento, tu estarás mais perto de persistir e superar tudo aquilo que vai aparecer no teu caminho rumo ao teu sucesso. Vou-te dar um exemplo. Na semana passada fui ao cinema com a Jéssica e a Paula, aquelas minhas duas amigas que gravam o podcast Sem Desculpas, Sem Limites comigo. Que se tu ainda não as conheces ou ainda não conheces o podcast, já devias conhecer, porque neste podcast nós falamos sobre coisas muito importantes, coisas que te podem ajudar a concretizar os teus objetivos, coisas que te podem ajudar a entender porque é que tu ainda não concretizaste os objetivos que tu querias, porque é que tu ainda não os alcançaste. Coisas também muito importantes que podem fazer com que a tua rota até ao teu objetivo se torne mais fácil. Não significa que ela vai ser fácil, significa que ela se pode tornar mais fácil. Coisas que te dão consciência, assuntos que te dão consciência e que te trazem felicidade. Por isso, se ainda não assististe, vai lá ao meu canal no Spotify ou ao meu canal no YouTube, Daniel Santos Silva, e assiste. Mas voltando àquilo que eu estava a falar, antes desta coisa do Spotify, nós fomos então juntos ao cinema ver o filme 1917, que está muito badalado, fomos ver, o que é que achávamos. Nós costumamos normalmente jantar no shopping antes da sessão começar. Então fomos e optamos por jantar lá como já é habitual, e enquanto jantávamos, começamos a conversar um pouco, que a Jéssica sugeriu para conversarmos sobre porque é que é tão difícil para algumas pessoas conseguirem levar um plano até ao final. A Jéssica não sabe que eu estou a gravar este vídeo sobre isto e sobre esta conversa, até porque ela confidenciou-me algumas dificuldades dela. E por isso é que eu decidi gravar este vídeo, porque eu acho que faz sentido. Se eu tenho uma pessoa perto de mim que me ajuda a gravar estes vídeos, que me ajuda a dar cada vez mais conteúdo, porque é que eu não hei de pegar nas dificuldades que ela me conta para poder ajudar também outras pessoas que podem ser as dificuldades de outra pessoa. Por isso, Jéssica, se estás a assistir a este vídeo, obrigado mais uma vez por teres colocado a tua dúvida pessoalmente. Mas vamos continuar. Neste caso, a Jéssica então comentou comigo que às vezes ela achava que era difícil executar o plano de treinar 5 vezes por semana. Ela tinha uma ideia, tinha um plano, tinha um objetivo, que era treinar 5 vezes por semana. E que isso estava a ser difícil. Que ela até começava às vezes a semana motivada, mas que essa motivação se perdia, assim de repente. E que ela treinava 2, 3 vezes por semana e nada de 5 vezes por semana, que era o objetivo dela. Ou seja, ela começava a semana com motivação. Toda cheia de pica, dizia que ia treinar. Como ela tinha motivação, mas não tinha uma coisa muito importante, que é disciplina, e eu já gravei um vídeo a falar sobre isto, sobre motivação e disciplina, uma coisa muito curta, numa mensagem que eu recebi, mas depois podes assistir a esse vídeo. Mas resumidamente, como ela não tinha motivação, como ela não tinha disciplina, mas tinha motivação, quando a motivação meio desaparecia, ela já não fazia o resto dos treinos. E talvez tu conheças alguma pessoa assim também. O exemplo da Jéssica era que ela queria treinar, e que como a motivação deixava de existir, ela não ia. Mas contigo ou com outra pessoa qualquer que tu conheças, pode ser outra coisa qualquer. Pode ser querer estudar e até começar bem, mas depois perder-se a motivação para estudar. Pode ser querer desenvolver mais algum assunto, pode ser querer estudar um assunto melhor, pode ser querer desenvolver uma área mais na tua vida. E depois a motivação baza, vai embora e tu não desenvolves nada. Enfim, talvez tu conheças alguma pessoa assim. Mas o que é que pode ser feito nesta situação? Porque eu estou aqui para procurar ajudar, né? E como a Jéssica me confidenciou isso, o meu objetivo naquele momento foi ajudá-la e eu vou-vos contar basicamente o que é que eu lhe contei e aquilo que ela está neste momento a aplicar para fazer com que ela consiga treinar as tais 5 vezes por semana, que é o objetivo dela. Então, mas o que é que podemos fazer nesta situação? E o que é que isto tem a ver com dar certo à primeira tentativa ou não dar certo à primeira tentativa? Eu vou explicar isso e tu vais entender. Ela queria treinar 5 vezes por semana. E o que é que eu lhe perguntei? Jéssica, diz-me lá, quantas vezes é que tu treinaste na semana anterior a esta? Ela respondeu-me, 2. E na semana antes da semana anterior a esta? 2. E na semana antes da semana anterior a esta? 2. E na outra semana? 3. E na outra? 2. E na outra? Acho que nessa foram 4. E na antes dessa que foram 4? 2. Onde é que eu quero chegar com isto tudo? O objetivo dela era começar a treinar 5 vezes por semana. Esse é o ponto máximo. Esse é o ouro dela. Nesta rota que ela tem que percorrer, o ouro dela é treinar 5 vezes por semana. E ela estava a fazer o quê? Ela estava a exigir dela, de um momento para outro, começar a treinar 5 vezes por semana, sem ter disciplina, sequer de treinar
pelo menos 3 vezes por semana de uma forma constante, de uma forma frequente. E ela já estava a exigir dela começar a treinar 5 vezes por semana. Então o que é que acontecia? Ela dizia na cabeça dela que ela ia treinar 5 vezes por semana, marcava os dias em que ela ia treinar, às vezes o primeiro dia era a segunda-feira, chegava a segunda-feira, o que é que acontecia? Ela não ia treinar. O que é que vinha a seguir? Estragava tudo. Porquê? Porque ela estava, neste momento atual, a exigir dela o objetivo final. Ela estava a exigir de alguma forma que o objetivo dela fosse alcançado na primeira tentativa. Ela queria que o projeto dela, que era treinar 5 vezes por semana, desse certo logo no início. E aí, como acontecia alguma coisa que a impedia de ir treinar, o que é que ela fazia? Deitava tudo a perder. Mas isto nós fazemos com tudo na nossa vida, mas isto nós fazemos com os nossos objetivos. Quando nós não temos a disciplina necessária, aliada à motivação, vai acontecer alguma coisa que nos vai impedir de nós levarmos esse processo até ao final. E depois a nossa tendência é fazer uma pausa e depois recomeçar. Ora, pensa lá se tu não fazes isto com a tua alimentação, por exemplo. Dizes que vais ter uma dieta saudável, dizes que a partir de agora, segunda-feira, é o dia em que eu vou começar a comer muito bem, é o dia em que eu vou mudar a minha alimentação, eu vou ser o exemplo da boa alimentação. Aí chega a segunda-feira e tu, 5 estrelas, muito bem, alimentação saudável, ótima. Aí na terça também, aí na quarta também, aí passas uma semana toda a comer muito bem. Aí vem quando? Vem a segunda-feira a seguir. Que por acaso há um jantar de turma, há um jantar de aniversário, há um jantar de qualquer coisa. O que é que acontece? É só um jantar. Vou comer só aqui uma sobremesazinha. Aí já comeste a sobremesazinha naquele jantar. No dia a seguir vais almoçar com os teus amigos e esses amigos desafiam-te para ir comer uma francesinha. E tu dizes, também ontem foi só a sobremesa, hoje é a francesinha, pronto, amanhã eu continuo. E o que é que aconteceu aqui? Tu interrompeste, tinhas passado uma semana a fazer uma dieta que tu achavas ideal para ti. Era uma dieta que tu achavas que estava de acordo com o teu objetivo final. Começaste a exigir de ti que tu passasses 7 dias por semana a comer de uma forma saudável, de uma forma que tu não estás habituado a fazer. À primeira oportunidade que tu foste colocado à prova, tu disseste que era só uma sobremesa. À segunda oportunidade que tu foste colocado à prova, tu disseste que era só um almoço com os amigos. E isto acontece porquê? Porque tu não tens a disciplina de fazer com que esta alimentação, com que esta dieta se prolongue. Tu não consegues ver o teu objetivo final. Então tu cedes. Quando tu entendes e quando tu te programas para não começar simplesmente a passar de uma alimentação que não tem nada de equilibrada, que não tem nada de saudável, para uma alimentação que tem tudo de saudável, enquanto tu não encontras neste meio termo algo que seja balanceado, esta mudança vai ser muito difícil. Então, como é que tu deves passar, por exemplo, de uma alimentação que não é nada de equilibrada para uma alimentação saudável? Tu não te deves limitar a comer só porcaria ou a comer só coisas boas. Tu deves ter a liberdade de poder comer de vez em quando uma porcaria, mas focaste em comer coisas boas. Só que quando tu focas em passar para os 7 dias de alimentação saudável e tu nem sequer estás habituado a isso, o teu plano começa logo, desde o início, a estar comprometido. Era a mesma coisa que acontecia com a Jéssica. Ela queria treinar 5 vezes por semana, sem antes nunca ter sido constante a treinar pelo menos 3. Porque antes de tu seres constante a ter uma alimentação equilibrada durante 7 dias, tu tens que ser constante a ter uma alimentação equilibrada durante 5 dias, durante 3 dias, durante 4 dias. E só depois é que tu começas a aumentar. A mesma coisa se o teu objetivo for ginásio. Se tu queres treinar 3 vezes por semana, então antes primeiro começa a treinar 2 vezes por semana. Antes disso, inscreve-te no ginásio, caso ainda não estejas inscrito, também é importante dizer isto, se calhar. Antes disso, inscreve-te no ginásio. E só depois é que começas a treinar uma vez, depois começas a treinar 2, depois começas a treinar 3. E tudo o que tu começas a fazer com que isso se torne um hábito, se torne uma rotina tua. Depois passa a ser mais fácil tu adicionares mais um treino num dia, do que de repente, em que tu fazias 2 treinos regularmente por semana, tu queres aumentar 3. Não há uma coisa que nós chamamos em programação neurolinguística de ecologia. Dentro de ti, dentro do teu sistema, não há ecologia. Tu passas a aumentar 3 vezes, tu passas a ter mais 3 dias de treino comparado com aquilo que tu tinhas regularmente. E a nível da alimentação é a mesma coisa. Eu não estou a dizer que tu deves continuar a comer porcarias, tá? Nem estou a dizer que tu deves passar de repente a não comer porcarias. Eu estou a dizer que tudo tem que ser equilibrado. A mudança tem que ser um ato saudável. Porque nós já somos submetidos a mudanças que não são decididas por nós
de uma forma tranquila, muitas vezes. Então, quando estas mudanças podem ser decididas por nós devemos fazê-la de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, de uma forma em que o nosso sistema possa aceitar essa mudança mais tranquilamente, para que ele não seja colocado à prova tantas vezes, para que tu não tenhas que decidir tantas vezes. E isto, tu começas a entender que isto é possível quando tu começas a entender que tu não tens que treinar 5 vezes na primeira semana em que tu decides que vais treinar. Tu tens que te habituar a definir o teu objetivo final e esse objetivo final é preenchido por pequenos objetivos. É como se tu tivesses olho grande e começar logo por treinar os 7 dias por semana, 2 vezes por dia. A coisa não funciona assim. Então tens que ter um objetivo realista dentro daquilo que são as tuas possibilidades, as tuas realidades, sim. Óbvio que podes ambicionar muito mais, só que esse mais, a diferença onde tu queres chegar e a diferença onde tu estás agora, não pode ser esta diferença tão grande. Então tu tens que construir passo a passo, tu tens que construir de grau a degrau, tu tens que fazer cada percurso da tua rota como o percurso, porque tu só vais chegar ao teu destino final se tu tiveres passado pelo passo anterior ao destino final. E basicamente é isso. Basicamente era isto que estava a faltar na Jéssica e é isto que pode estar a faltar em ti. Então, mas pegando outra vez no exemplo da Jéssica, como ela falhava, ela deitava logo tudo a perder. E para isto é preciso ter consciência. É preciso entender que quando se pensa em objetivos, é preciso pensar-se num processo gradual. Antes de chegares aos teus 5 treinos, Jéssica, que eu sei que estás a assistir a este vídeo, pensa que tens que primeiro ser frequente com 3 treinos por semana. Depois com 4 treinos por semana. E tu já sabes isto que eu expliquei-te pessoalmente, mas é para o pessoal que ainda não sabe. E só depois de seres frequente com 4, tu passas para 5. Como a Jéssica falhava logo no início, e possivelmente tu também falhas logo no início dos teus objetivos, porque falhar é humano e porque todos queremos fazer o processo de mudança muitas vezes de uma forma que não é a melhor forma, mas é para isso que nós aprendemos, é para isso que nós podemos aprender com os erros dos outros. Como muitas vezes neste processo nós falhamos logo no primeiro dia ou nos dias iniciais, nós começamos logo a semana muitas vezes com raiva, porque mais uma vez o nosso plano não deu certo. Mais uma vez o nosso plano falhou. E explica-me lá, quando tu estás com raiva, tu ficas como? Há 2 opções. Tu podes pegar nessa raiva e utilizá-la para te focares mais, elaborares uma estratégia melhor, pensares em tudo aquilo que tu podes fazer, naquilo que tu ainda não fizeste, analisar a tua estratégia, entenderes que não precisa dar certo já, entenderes melhor o porquê, entenderes o que é que tu podes fazer mais, entenderes melhor o que é que tu podes adquirir, que conhecimento é que tu podes adquirir, entenderes como é que tu podes tornar isso uma realidade adequada ao teu estilo de vida. Por exemplo, estou só a dar alguns exemplos, alguns pontos que tu podes analisar. Podes usar essa raiva, por exemplo, para impulsionar as tuas crenças possibilitadoras e avançar outra vez. Ou a raiva pode fazer com que tu descarregues toda a tua frustração por não teres conseguido, por mais uma vez tudo ter dado errado, por mais uma vez o fracasso ter batido na tua porta e começas por aí a gritar com as pessoas que gostam de ti, com as pessoas que estão ao teu lado, com as pessoas que mais cuidam de ti, com as pessoas que mais se preocupam contigo e às vezes gritar contigo mesmo. Ou seja, tu escolhes o que fazes nestes momentos de raiva. Talvez tu aches que não escolhes, mas a verdade é que escolhes. Mas sobre a raiva eu irei falar noutro vídeo, noutro dia, não agora. O importante nesta história é que consigas entender que tens que definir um objetivo sim, mas não tens que crer que amanhã ele já esteja a dar certo, porque isso vai acabar com a tua esperança de alcançar esse objetivo. E talvez tu estejas a fazer isto com muitos objetivos na tua vida. Talvez tu estejas a querer que todos os projetos na tua vida funcionem na primeira semana, que tudo dê certo no primeiro dia, que os resultados apareçam no imediato. Depois tu começas a sentir-te um fracassado ou uma fracassada. As vozes na tua cabeça começam a relembrar-se dos momentos em que tu eras criança e que as pessoas te chamavam de quê? De incompetente, de fracassado, diziam que tu não ias conseguir nada e começas a lembrar-te disso cada vez mais. E tudo isso volta na tua cabeça e tu voltas a acreditar nisso outra vez. Então não será boa ideia parar de exigir que tudo funcione hoje, que tudo dê resultado agora, que todos os teus sonhos se concretizem hoje ou amanhã? Tem calma. Cria consciência de que tu precisarás sim de fazer adaptações, precisarás de fazer ajustes, que irás enfrentar desafios durante este caminho, mas que tu estás preparado para fazer este caminho, estás preparado para fazer com que este caminho dê certo.
e não para que tudo dê certo na primeira tentativa. Aliás, além disso, irás ter que evitar essa frustração, irás evitar sentir essa raiva, irás evitar discussões, estarás mais em paz contigo próprio e terás prazer em fazer tudo aquilo que está proposto por ti. É óbvio que quando criamos um objetivo, estamos à procura que ele dê certo. E continua a fazer isso. Continua a procurar que ele dê certo. Procura fazer com que as coisas deem certo. Tu não vais criar um projeto para dar errado. É óbvio. Mas ao invés de entrar num projeto com a mentalidade de que vais fazer tudo para que esse projeto dê certo rapidamente, com uma ascensão rápida, repentina, exponencial, fácil, à tua primeira tentativa, entra no projeto a pensar que há um caminho sim, que há uma rota, que há estratégias, que há processos, que tu poderás precisar de pedir ajuda de acordo com os teus resultados. Assim tu começas a evitar a frustração, evitarás de desistir de tudo, evitarás de começar a toda a hora a mesma coisa, vais começar a ser mais feliz e a sentir-te uma pessoa mais realizada, cada vez mais completa. Eu sou o Daniel Santos Silva e este foi mais um episódio do Menos de 30. Se tu gostaste deste vídeo e se de alguma forma esta mensagem que eu acabei de partilhar foi importante para ti, partilha com alguém também. Este meu projeto, que agora é o nosso projeto, está no início e eu sei que ele vai dar certo. Ao seu tempo, na sua fase, com o seu percurso, com a sua rota, eu estou disposto a fazer com que este projeto dê certo. Eu estou disposto a levar esta mensagem ao maior número de pessoas possível. Ele vai demorar o seu tempo, mas ele vai dar certo, porque ele foi feito para dar certo. Por isso, se puderes, partilha. Ajuda a partilhar, segue no meu canal do YouTube, segue no meu Insta, no meu Facebook, Daniel Santos Silva. E eu encontro-te no próximo Menos de 30.